interagir tanto falando como vocês podem interagir tanto falando como pelo chat, tá certo? Hoje a gente vai tratar, deixa eu colocar para apresentar aqui, de algo que na minha vida, assim, enquanto professora, eu nunca imaginei que eu poderia participar da criação. E muitas vezes a gente acha que não tem condição de fazer, digamos assim, de fazer certas coisas que a gente vê, por exemplo, na mídia. A gente acha que está muito distante da gente. E aí eu vou mostrar para vocês que existem coisas que nós podemos fazer, sim, mas que às vezes falta uma oportunidade, né? E tudo mais. Então, vocês estão vendo aí a minha tela? Sim. Qual a palavrinha que vocês estão vendo? Eu vou fechar aqui a porta, tá, gente? Porque vai ficar um pouco escuro, mas é porque... Opa! Acho que agora vocês estão me vendo. Vocês estão me vendo agora, eu acho. Pronto. Fica melhor. Qual é a palavrinha que vocês estão lendo aí? Podcast. Enem. Podcast. Eu queria que vocês me falassem ou escrevessem aí no chat o que vocês entendem por um podcast. O que é um podcast? Uma playlist de música. Uma playlist de música. Ok. O que mais? Relatos, fatos resumidos em poucos minutos. Relatos e fatos resumidos em poucos minutos. Interessante, gostei dessa. Mais alguém tem alguma ideia? Vou entrar aqui pelo celular para acompanhar o chat de vocês. Deixa eu ver aqui. Opa. Esse barulho chato. Não rolou, não. Deixa eu ver aqui o que vocês escreveram no chat. Uma live de argumentos, um assunto explicado por áudios? Pode ser. É um álbum? Bom, tudo que vocês falaram aqui tem relação com um podcast. O podcast é isso tudo que vocês falaram e muito mais. Na verdade, um podcast, ele é um formato de mídia que ele é destinado para usuários de serviços de áudio. Então, ele é diferente de um vídeo, por exemplo. Um podcast, o objeto central dele é expressar informações acerca de um tema por meio de áudio. E atualmente, o podcast ele se popularizou porque todo mundo praticamente tem um celular na mão, com um fone de ouvido. Então, o podcast é aquele programa que você pode escutar lavando prato, arrumando a sua casa, arrumando seu quarto, no ônibus, no seu carro. E aí alguém pode perguntar assim, tá bom, mas então seria um programa de rádio? O que é que vocês acham? Vocês acham que é a mesma coisa? Que vocês conhecem é um rádio, né? Eu diria que sim. Quem acha que é a mesma coisa? Eu não acho que é a mesma coisa. Eu também não acho. Então, qual seria a diferença de um programa de rádio para um podcast? Eu acho que acredito o podcast tem o podcast. Um de cada vez. Kailane primeiro. Eu acho que esse podcast, esse aplicativo tem assuntos específicos e a rádio não. Eu acho. Jefferson ou Jonathan, nunca lembro. Eu acredito que alguém tenha visto o Flow Podcast é a mesma pegada. É tipo uma live, só que com umas conversas bem longas. Bom, a gente poderia passar muitos minutos aqui falando das diferenças, mas basicamente, não está escrito aí, mas eu vou falar aqui para vocês. Basicamente, um podcast, ele é diferente do rádio, porque o rádio, ele tem uma programação específica,
cronograma como a TV, um canal aberto, um canal de TV. Né? Você sabe que naquele horário vai ter o jornal, depois pode ter uma novela. Existe uma programação. O podcast, ele tem programas que são muito semelhantes ao rádio, muitas vezes são derivados de programas de rádio, mas a grande diferença é que um podcast você pode ouvi-lo na hora que você quiser. Ele fica disponível lá, assim como um vídeo do YouTube, por exemplo. Então, se você quiser ouvir um podcast de política de madrugada, você pode ouvir. Você não precisa estar presente daqui na hora da gravação. O podcast ele é gravado antes e ele é disponibilizado para que os ouvintes escutem quando eles bem entenderem. Então, acaba sendo uma vantagem, porque digamos que você gosta de você gosta de ouvir um assunto de política que sai todas as manhãs de segunda a sexta, mas você não tem tempo de ouvir naquele horário que sai. Então, você pode ouvir durante o almoço, você pode ouvir no final da noite, ou você pode ouvir os episódios atrasados no fim de semana, por exemplo. Deu para entender mais ou menos a diferença? Ah, sim. E aí, Beleza. Como o Jonathan disse, ninguém perde conteúdo, fica lá hospedado como o YouTube. E uma coisa muito vantajosa é que ele não consome tantos dados. Então, para quem tem problemas com dados, vocês podem usar podcasts para aprender. É claro que tem alguns temas que são mais adequados ao áudio do que outros. Por exemplo, determinados temas da matemática fica um pouco difícil de você trabalhar apenas com áudio. É possível, mas digamos que existem outras áreas que tem muito mais efeito. Por exemplo, história, sociologia, sabe, filosofia. Então, dependendo de quem cria e de como se cria, você pode criar programas fantásticos só por áudio. Entendeu? Ou seja, eu coloquei aqui, já falei de celular, que a gente escuta, né? E coloquei aqui algumas imagens. Um podcast, em geral, ele não é uma playlist de música, necessariamente, certo? Um podcast, esse nome é atribuído, geralmente, a um programa que trata de um assunto, entendeu? Mas os serviços de música, como o Spotify, Deezer e tal, eles também têm podcasts. Os podcasts estão incluídos nesses serviços. Então, você pode ter programas de música? Pode. Inclusive, você pode encontrar programas que fazem as críticas aos álbuns que são lançados, por exemplo. Existem podcasts só de pop, só de K-pop, de sertanejo, sabe? Existem programas muito interessantes de pessoas ou de especialistas que trabalham assim, fazendo análise, sabe? São programas extremamente atuais. O legal é isso. Ou então você pode ver um podcast que, por exemplo, eu já vi um podcast em que cada episódio ele falava sobre um presidente que o Brasil já teve. Aí começava lá do início, assim, depois que a República foi instalada no país, e a cada episódio eles contavam a história de um presidente do Brasil. E, sim, muito interessante. Então você pode ter assuntos de política, você pode ter comentários sobre música, você pode ter diversos assuntos relacionados. Depois que teve a história da pandemia, saíram muitos podcasts de especialistas falando sobre isso. E assim, o céu é o limite aqui. E, inclusive, você pode criar o seu próprio podcast, que é o que a gente vai trazer aqui para vocês hoje. Tá certo? Até aqui tudo bem? Tudo ótimo. Beleza. E aqui eu trouxe algumas dicas para vocês, né? Como é que vocês podem usar um podcast para aprender? Vocês podem achar livros em áudio lá. Vocês podem achar comentários sobre política, reflexões religiosas, independente da religião que vocês professarem, meditação. Vocês podem encontrar conselhos de especialistas de praticamente todas as áreas que existem. Vocês podem aprender idiomas por meio de podcasts também. Notícias também são podcasts muito interessantes. Geralmente eles são diários, eles saem logo de manhã. Qualquer tema do seu interesse que você procura lá, e você pode criar o seu próprio podcast também, com um tema que você queira ou que ache interessante.
certo? E aí você pode perguntar, tá bom, e a matemática, o que é que tem a ver com isso? Bom, você pode criar encontrar um podcast que fale de temas da matemática, inclusive existe um podcast que, se eu não me engano, é o Fantástico Mundo do Matemático, que geralmente ele trabalha ele entrevista pesquisadores da área, que é lá, acho que de São Paulo. Você pode ter podcasts de educação financeira, também, de negócios, e que trate de temas de economia. Eu trouxe aqui 4 exemplos de como a gente pode relacionar a matemática com o tema dos podcasts, certo? E assim, às vezes, você tem episódios que não tem nem 5 minutos, gente. Coloca um áudio de introdução, meu nome é fulano de tal e tal, ele faz uma dica assim bem rapidinha e termina com a música. Acabou. Muito simples. E a gente também tem podcasts de horas de duração, como vocês podem conhecer. Certo? E aí eu trouxe para vocês o grande projeto que eu criei junto com a professora Vanessa, que foi destinado para vocês. A gente criou o Financast, né? Foi criado esse ano e é uma iniciativa para as terceiras séries do ensino médio da nossa escola. Faltou colocar aqui na escola Eunice. Nós somos as coordenadoras e a proposta é que a gente lance episódios mensais na última quinta-feira do mês, com temas criados pelos alunos para a comunidade em geral sobre educação financeira. Deu para entender até agora? A proposta é que vocês criem o podcast, nós vamos auxiliar vocês vão pesquisar, criar o roteiro, fazer a gravação. Claro que não serão todos de uma vez, né, obviamente, mas a proposta é que vocês criem material e disponibilizem para vocês ouvirem, os familiares de vocês ouvirem, e qualquer pessoa que tenha interesse no tema. Seria o grande projeto de vocês. E, como princípio, nós convidamos 2 alunos que são egressos da escola, o Alex e a Ashley, e eles participaram do episódio piloto do Financast. O Financast, ele tem essa arte aqui, inicialmente. Essa arte pode mudar, obviamente. A gente pode colocar uma arte a cada episódio, não tem problema. Isso vocês que vão decidir. E a gente já recebeu informações, né, quando a gente gravou o primeiro episódio, que eu vou mostrar daqui a pouco qual é, e vocês vão ter disponíveis, pelo menos nesses 4 locais: Spotify, Google Podcasts, Rádio Public e Pocket Casts. De certeza já está no Spotify. Se você colocar Financast, você vai achar, quem quiser procurar agora, você já vai achar essa imagem com o primeiro episódio que a gente colocou na quinta-feira passada. Certo? Por quê? Porque vocês precisam de uma referência. Então, a gente demorou muito para fazer, demora muito para a gente começar, né, como qualquer projeto, mas mesmo com muita dificuldade, a Ashley conseguiu fazer a gravação. Foi tudo remoto, tá certo? A criação do roteiro, a gravação, a edição, foi tudo remoto. E a ideia é que a gente tenha, durante um mês, que a gente consiga montar esse episódio. Aí você pode pensar, professora, por que não pode ser quinzenal ou semanal? Porque a gente precisa trabalhar com edição, precisa corrigir o texto e tal. E eu sei que tanto vocês como nós temos muitas demandas, né? Então a ideia é que essa primeira temporada de 2021 a gente faça um episódio a cada mês. Eu sei que alguns de vocês vão ter não vou ter nenhum tipo de interesse, que eu conheço vocês. Vai ter gente que vai ter interesse para escrever, vai ter gente que vai ter interesse para dar ideias, outros para pesquisar, porque achou um podcast que poderia se relacionar, ouviu uma notícia que pode ter relação, e outros vão ter disposição para gravar os episódios, né, gravar o áudio do celular, mandar para a gente poder editar, certo? Gostaram? Ou acham que é muita coisa? Sim, eu gostei. Então, qual vai ser a tarefa? A ideia é interessante. Qual vai ser a ideia de vocês? O primeiro episódio já está disponível. O primeiro episódio é Por que as coisas estão tão caras?
Vocês irão ouvir o podcast agora, vão ouvir esse episódio. Ele tem cerca de 8 minutos e vocês vão identificar os motivos que o episódio relata sobre o aumento dos preços dos alimentos e outros produtos, certo? Quem está aí com o Spotify, se você colocar a Financast, já vai estar lá de cara, tá bom? Quem estiver com o Rádio Public, eu vou mandar o link aqui do Rádio Público para vocês colocarem lá, certo? Mas quem não conseguiu, não tem nenhum dos aplicativos, somente hoje eu vou colocar o episódio no WhatsApp, tá certo? E vocês vão poder ouvir de lá. Mas a proposta é que vocês possam ouvir na plataforma de áudio. Deu para entender? Eu coloquei no chat aí o link do Rádio Public e eu vou colocar agora o episódio no grupo de WhatsApp da turma para quem não conseguiu baixar o Spotify ou o Rádio Público, infelizmente. O Google Podcast não está disponível ainda. Deixa eu só compartilhar aqui para vocês. Aí, como é que vocês vão ouvir, eu vou ficar quietinha agora, esperando os 8 minutos acabarem. Quando for 2h10, eu volto aqui com vocês pra gente discutir. Combinado? Combinado.
Tô tentando colocar no YouTube aqui, porque o pessoal não tá conseguindo pelo WhatsApp. Aí eu demorei só para encontrar o arquivo. Não queria colocar no YouTube, mas o pessoal não tá conseguindo, sabe? Pronto. Acho que eu consegui agora. No YouTube, ele tá verificando ainda, mas vai estar lá no YouTube também, para quem não conseguiu acessar. Eu vi que uma, duas, três, quatro, cinco, seis pessoas, mas alguém conseguiu ouvir? Que tá aqui com a gente? Sete, oito, 9, 10, 11. Vão colocando aí, sim, que fica registrado. Tá em análise aqui o episódio. E aí, quem não conseguiu acessar pelo Spotify ou pelo outro aplicativo, esse episódio vai ficar lá no YouTube, pelo menos para que vocês tenham a oportunidade de ouvir. E aí eu queria ouvir de vocês o que é que vocês conseguiram, o que é que vocês acharam, né, nesses 8 minutos que faltam, e quais os pontos que vocês identificaram que influenciaram no aumento dos preços dos produtos. Eu acho que vocês perceberam que de uns tempos aí para cá, alguns preços aumentaram, depois teve uma leve redução. Na verdade, a gente está começando a ter um decaimento desses preços, né, de alguns. E eu queria ouvir de vocês. O que é que acharam do episódio e o que é que concluíram com o episódio. Quem poderia... E aí, gente? Bom, em minha parte, eu gostei muito do podcast. Foi informativo e foi a primeira vez que eu usei, né? Foi uma experiência nova. Tudo bem, foi interessante. Deixa eu até informado até sobre alguns assuntos. É para criticar e para responder a pergunta, né? A pergunta que eu fiz, Moisés. Mas pode falar. Quais foram os pontos que vocês identificaram que contribuíram para o aumento dos preços? E aí? Sami, eu gostei, falou toda a verdade. As indústrias estão vendo que nós
precisamos dos produtos e as pessoas estão colocando os preços lá em cima. Eu gostei de tudo, mas a trilha sonora poderia ser mais baixa. Aumentaram os valores por causa das necessidades da população. Não tinha ninguém trabalhando direito. O jeito foi aumentar o preço das coisas. Tá bom. Tô vendo aqui que vocês prestaram atenção. Eu vou tocar em um dos pontos. E com relação ao dólar, vocês sabem mais ou menos como é que funciona essa coisa do dólar? Por que o dólar é tão importante? Vou mostrar uma coisa aqui para vocês. O dólar, ela é a principal moeda do mundo e existe um equilíbrio aí muito delicado, uma balança, melhor dizendo, muito delicado. E eu queria até mostrar isso aqui, estão vendo? Um dólar americano equivale a R$ 5,41 aqui no real. Então, se você colocar no Google, você vai encontrar essa tabelinha aqui, ó, com o aumento e decaimento do dólar. Então, a mudança da moeda, junto com os outros fatores que foram falados, influenciaram na elevação dos preços. E a pandemia, ela agravou ainda mais uma situação que já estava acontecendo. Então, a gente também tem que lembrar que existe um mercado que gira em torno da produção de alimentos. Então, a pessoa que produz o alimento, né, produz ali que exporta, ela também tem interesse de lucrar. Então, imagine todo mundo pegando o mesmo bonde aí de vendas. Então, chegou um ponto que vender para o mercado externo se tornou um pouco mais vantajoso do que manter os produtos aqui, alguns desses produtos. A gente sabe que existem outros fatores envolvidos, né, como o aumento do petróleo, questão de transporte, se aumenta a gasolina, aumenta o preço do produto. Então, perceba como as coisas estão interrelacionadas, certo? Com relação ao episódio, isso aí foi apenas um piloto do que a gente quer fazer. E aí, naquela frequência que vocês têm que assinar, lembra que vocês têm que fazer o registro no caderno? Então, eu quero que vocês escrevam justamente esses 5 pontos que vocês identificaram. Vocês podem pesquisar outros temas, exatamente, o preço da matéria-prima também, mas esse aumento de preço tem a ver também com os custos envolvidos nessa produção. Você precisa de água, precisa de energia, precisa de uma série de coisas que aumentou, então o preço da matéria-prima vai subir também. Daí, eu gostaria que vocês pegassem toda essa reflexão, não só o que está no episódio, mas tudo que vocês entendem, que vocês viram em outros momentos, certo, Moisés? Gustavo, pessoal que complementou aí. Eu queria que vocês escrevessem o máximo possível e mandassem como frequência. Não, o episódio traçou 5, né? O objetivo é que, partindo do episódio, vocês escrevam esses motivos, mas vocês podem falar ainda mais, tá certo? Eu não vou ser, assim, rigorosa, que tem que ter 5 pontos, né? Existem outros pontos também, mas eu queria que vocês escrevessem. Também não precisa, gente, ser um texto, sabe, um trabalho, não, é a reflexão da aula, tá bom? Então, mandem ainda hoje, porque amanhã vocês terão outras coisas, vão ter outras aulas também, deu para ficar claro? E última coisa que eu gostaria que vocês colocassem aqui, primeira coisa que vem na cabeça de vocês, assim, o que é que vocês acham que poderia ter nesse podcast, que vocês vão criar futuramente, na opinião de vocês? Escrevam aí no chat, tá certo?
e vou ficar aqui até 2h20, e eu gostaria que vocês escrevessem aí alguns temas que a gente pode trabalhar, né? Partindo deles, começar a desenvolver. Mas o tema tem que ser relacionado à educação financeira, ok? Certo, Gustavo, vou colocar lá. Bom, vocês já estão liberados, certo? Eu vou deixar aqui vocês anotando as sugestões. Vocês já podem sair, tá bom? Vou deixar aqui funcionando. E caso vocês queiram escrever alguma sugestão, vocês colocam aí e já estão liberados para a próxima aula, tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês. Estou muito feliz pela devolutiva de vocês. E é isso aí. A gente vai construindo aos poucos, tá bom? Ok, professor. Tchau. Pode colocar no grupo lá também a sugestão. Tchau, tchau. Beleza, tchau.